No ar com o seu Quem é Quem aqui na Folha FM. No programa de hoje eu tenho a satisfação de receber aqui no estúdio o Dr. Fábio Alves Maroja Garro. Ele que é advogado tributarista e também sommelier. É até hoje uma opção do nosso país, do nosso estado, viver dos tributos, né? Você vive do que você ganha com o seu trabalho, você vive com o que você explora do seu patrimônio, enfim, essa é a sua fonte de renda. E o poder público, né, o Estado brasileiro, a fonte de renda é a mesma. O patrimônio e, vamos dizer assim, o trabalho do poder público são os tributos que você paga. E, infelizmente, o Estado brasileiro ele é riquíssimo em termos de patrimônio, tem muito patrimônio que não explora pouquíssimo, né? Você percebe isso muito nas grandes cidades, onde você vê prédios e várias outras estruturas que estão abandonadas há décadas, que não são utilizadas para nada, não são alugadas, não são utilizadas em programas sociais, etc. Então, é uma opção, né, do legislador brasileiro, do executor brasileiro, a opção pelo tributo. Então, assim, praticamente tudo que você faz, você tem tributo. Existem até algumas situações onde você pode evitar pagar tributo. Quais situações são essas? Você tem as situações das isenções tributárias, onde um determinado grupo de interesse busca junto à influência dos seus legisladores, no caso, vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, que eles venham a obter algum benefício tributário. E aí a lei, eventualmente, vai prever que aquela determinada categoria ou determinada atividade econômica vai ter um recolhimento menor de tributo, ou vai, né, através de uma alíquota diferenciada, ou vai ter a isenção, ou seja, ele deixa de pagar aquele tributo, né? Existem as situações das imunidades tributárias, que são também previstas pela Constituição Federal, que você tem a imunidade tributária entre órgãos do poder público, né? Você não pode cobrar impostos e outros tributos entre estados e municípios, entre governo federal e município. Você não pode cobrar de entidades religiosas, tipo, etc. O governo não paga IPTU. Não paga IPTU. O governo federal, por exemplo, não paga IPVA para os municípios aonde estão os seus veículos. Para nós, isso que eu quero saber. Para nós, infelizmente, não há muita saída, né? Existe hoje no Brasil uma prevalência do que a gente chama de direito fiscal, que é a parte do direito tributário focada nos interesses do poder público, né? Como eu falei, o poder público vive dos tributos e ele quer arrecadar cada vez mais. Qualquer pessoa aqui na sua casa ou aqui no estúdio pode pegar e buscar na internet o impostômetro lá da Fiesp, e você vai ver a quantidade de dinheiro que é arrecadado, né, a cada segundo no Brasil. É uma coisa assustadora. Então, existia, como existe ainda, mas não está tão prestigiada, a figura da elisão fiscal. O que é? O que é elisão fiscal? A elisão fiscal, diferente da evasão fiscal, que é um crime, a evasão fiscal é você deixar de recolher um tributo e aí você está incorrendo numa ilegalidade. Inclusive, hoje, algumas condutas previstas na legislação são tipificadas como crime. A pessoa pode ir presa porque não pagou os tributos. Tanto pessoa física quanto jurídica, né? A elisão fiscal é a figura através da qual você pode legalmente buscar uma diminuição da sua tributação. Exatamente. Como eu havia falado no começo, né? Você trabalha, você recebe seu dinheiro, você explora o seu patrimônio, você recebe seu dinheiro para você viver. O Estado precisa viver. Então ele usa esse tributo para pagar folha e para fazer os seus investimentos, né? Investir em saúde, educação, segurança. Saúde, educação, segurança. E aí você tem a figura, infraestrutura, turismo, enfim, tudo. Bom seria se tudo funcionasse de verdade, né? Porque assim, vai lá ver teu contra-cheque. Tudo é comidinho na fonte, né? Vai retendo tudo na fonte. E essa é a principal dor do brasileiro, eu me atrevo a falar, que é o fato de você pagar muito imposto e ter pouco retorno do Estado. Isso. Né? Então, assim, você paga muito tributo, mas você ainda
em certas situações você precisa pagar uma escola para um filho, você precisa pagar um plano de saúde. Você tem países onde a carga tributária é maior, né? Os mais famosos são os escandinavos, né? Noruega, Suécia. Vocês têm ali tributação de 50%, 60%. Mas são os países com melhor qualidade de vida. Mas te dão muitíssimo retorno. Você não paga a escola. Quando a família tem um filho, esse filho até determinada idade gera um benefício para a família, pois o pai ganha um dinheiro, né? Não. Pois exatamente. O pai ganha dinheiro por ter filhos. A Márcia Mourão está aqui com a gente, ela é fundadora do grupo Família Duchenne, vamos corrigir? Ela que cuida aí desse grupo aqui em Roraima, ela é mãe de um menino que tem essa síndrome. E a Miriam Mesquita é uma das organizadoras da conferência, é fisioterapeuta especializada aí em distrofia muscular, está muito ativa nesse movimento. Bem-vinda, Márcia, ao nosso programa. Muito obrigada, Cida. Satisfação estar aqui, um prazer e agradecer dessa oportunidade, né? Imagina, prazer é meu de receber vocês, Mariam. Prazer te conhecer. Pela oportunidade, né? Muito bom a gente poder divulgar um evento que está acontecendo pela segunda vez e que o primeiro a gente fez lá antes da pandemia, então o pessoal já começou a esquecer um pouquinho o conteúdo, então vamos fazer novamente. Vamos falar primeiro, imagina, vocês são sempre bem-vindas aqui. O que é a síndrome de Duchenne, Márcia? A distrofia muscular de Duchenne, ela acomete um menino nascido a cada 3.500 meninos nascidos. Chega mais pertinho. Nasce com a distrofia de Duchenne. A distrofia de Duchenne, ela é caracterizada, é uma doença neuromuscular e ela é degenerativa, né? Então toda a parte muscular da criança é atingida. Normalmente os pais percebem a partir dos 3 anos de idade, quando a criança começa a desenvolver mais o andar e os pais começam a perceber, né? Então realmente é uma doença neurodegenerativa e acomete meninos. Mais meninos? Somente meninos. Nenhuma menina diagnosticada? Não, por exemplo, tem no caso eu sou portadora de distrofia, mas como eu sou XX, né, não é o recessivo, então um X compensa o outro. E eu não tenho nenhum tipo de sequela, a doença não se manifesta. Uma apresentação em que você vê uma alteração muscular, os pais percebem, né, que as crianças não têm tantas habilidades motoras comparada com outros meninos da mesma idade, que já estariam correndo, pulando, né, e aí a gente vai observando, principalmente também pelo risco de quedas, que começa a apresentar muitas quedas a criança, e também tem um alertazinho, que é um levantado que a gente logo percebe que existe uma fraqueza muscular, que a criança ao levantar do chão, ela precisa se escalar um pouquinho no corpo, né? Então, quando geralmente as crianças estão na escola, os professores de educação física vão notando essas alterações.